Graça e paz do Rei Jesus, amém? Pastor Toninho está bem e logo vai estar de volta, viu? Ele fez um procedimento na perna, são 10 dias de repouso, mas essa semana ele já está chegando aqui com a gente. Glória a Deus, ele manda um abraço para vocês. Aleluias. Eu quero pedir para vocês abrir a palavra de Deus no livro de Abacuque, capítulo 1, versículo 2 e 3. Abacuque é um dos menores livros da Bíblia, só tem 3 capítulos. Eu quero chamar essa ministração de Onde está Deus? Abacuque capítulo 1, versículo 2, versículo de 1, 2 e 3 diz assim: Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás, porque me mostra a iniquidade e me fazes ver a opressão. Até aqui. Abacuque, ele foi um profeta que viveu 600 da vida dele. Porque em meio à seca, né, eram dias de seca, dias de um cenário muito precário na terra, assim, muito desfavorável. Mas o que mais incomodava Abacuque era o pecado que estava dominando aquela nação. Então o pecado ele sobressaía de uma forma que não tinha como não observar. E Abacuque ele ficou muito incomodado, né? Ele não estava aguentando mais ver, por exemplo, a prosperidade dos ímpios sobre a vida dos filhos de Deus. Ou seja, aqueles que não serviam ao Senhor, que não adoravam ao Senhor, se aproveitavam da fraqueza daqueles que serviam a Deus, mas que pouco entendiam, e ali eles prosperavam. E essa prosperidade também trazia muito pecado. E os justos estavam sofrendo muito. Então, chegou um momento em que Abacuque ele já não aguentava mais. E aí ele perguntou para o Senhor: Senhor, aonde você está? Onde está Deus nessa situação? Como se dissesse, será que Deus não está vendo tudo o que está acontecendo? Mas, ao mesmo tempo que Abacuque faz essa pergunta, ele, de alguma forma, mostra para nós aqueles cenários que para a gente parece que é muito difícil, parece que Deus não está vendo. Porque tem um versículo ali, onde Abacuque diz assim: Senhor, não é possível. Talvez o Senhor não esteja enxergando, porque os teus olhos são tão bons, os teus olhos são tão puros, Senhor, que o Senhor não consegue ver a maldade no coração das pessoas. Aí quando a gente vê essa palavra, no momento Abacuque diz: será que Deus não está vendo o pecado, não está enxergando? Será? Onde está Deus nessa hora que não enxerga essa situação? Ao mesmo tempo que ele diz isso, ele está dizendo que Deus está presente. A diferença é que Deus não tem maldade no seu coração. E quantas vezes nós também agimos assim, numa situação difícil, numa situação precária, naquela luta, naquela guerra, naquela batalha que a gente não sabe o que fazer, aquele dia que está desesperador, que parece que não tem saída, e aí nós dizemos assim: parece que Deus não está vendo. Já aconteceu comigo, não sei se já aconteceu com você, Parece que Deus não está enxergando o meu problema, parece que Ele não está ali, né, pastor? Meu Deus, parece que parece que Deus desapareceu, os olhos dele não estão sobre mim. Sabe, eu ouso dizer que se você nunca falou esta frase, parece que Deus não me viu, parece que Deus não está me enxergando, com certeza você passou por esse momento, por esta sensação, por esse sentimento que parece que você está sozinho. Quer ver quando a gente planeja algumas coisas, e a gente pede para Deus às vezes: Senhor,
Me ajuda, Senhor, eu quero conhecer a Tua face. Senhor, eu quero Te conhecer mais. Senhor, eu quero ter experiências contigo. Senhor, me leva para outros níveis. Senhor, me abre os meus olhos espirituais. Eu quero ter experiências no mundo celestial. Senhor, e você quer caminhar mais com Deus, e você quer mais a presença de Deus, e você quer ser batizado no Espírito Santo. E você começa a clamar e a pedir para o Senhor tantas coisas que tem na sua palavra. E de repente, Deus, Ele começa a fazer. Mas Ele não faz do jeito que nós pedimos. Porque infelizmente nós temos a tendência de dar direção para Deus. De dizer para Ele como as coisas têm que acontecer. Como as coisas têm que caminhar. Senhor, eu quero isso. E aí a gente começa a idealizar, imaginar que Deus vai fazer daquela maneira como a gente está pensando, como a gente está sonhando. Mas Deus não faz daquele jeito, daquela forma. Ele faz de um outro jeito, Ele faz de uma forma diferente que a gente nem imagina. Às vezes Deus permite uma luta, às vezes Deus permite uma situação bem difícil, bem precária, sabe, para a gente passar naquele lugar, passar naquele momento. Por quê? Porque nós queremos as coisas de Deus, queremos entrar num outro nível em Deus, mas existem coisas dentro de nós que nós não conhecemos, coisas que estão escondidas. Eu aprendi que todos nós, todo cristão carrega uma mochila, carrega uma bagagem. E às vezes você está carregando uma bagagem, uma mochila, e lá dentro, bem no fundo, você está usando. Não tem quando você viaja e você começa a usar aquelas roupas que estão na parte de cima, e vai usando, e vai. De repente, ficou algo lá no fundo da mala, dentro daquele zíper que você não percebeu. E aí você vem para casa, desfaz a mala, mas você esqueceu que lá dentro, naquele zíper, lá escondido, né, meio que invisível, tem uma peça lá. E você guarda a mala. Daqui a pouco você viaja de novo, prepara a mala e acompanha com você aquela peça. Toda que a gente não viaja está com você. Existem coisas dentro de nós que a gente não sabe, que a gente desconhece. E que a gente pensa assim: não, Deus vai fazer, vai acontecer. E Deus quer fazer, Deus quer te dar, Deus quer realizar. Mas Ele olha para você e Ele diz assim: filho, filha, do jeito que você está, com a mala, com essa peça escondida na tua mala, não tem como. Não dá para você chegar lá naquele lugar levando na tua bagagem coisas que lá na frente vão te atrapalhar. Então eu vou fazer o seguinte com você: eu vou permitir que uma situação aconteça agora com você, para que você seja curada, curado, para que você seja limpo, para que você seja liberto, para que você seja restaurado, para quando você chegar lá na frente, aquele lugar que você pediu, aquele lugar que você clamou, você vai estar preparado para enfrentar situações ainda muito piores. E a gente não entende. Sabe, eu sempre digo que eu gosto de falar daquilo que eu vivo. Gente, eu passei dias difíceis outros dias. De chorar. De eu dizer, eu não quero mais. Chega, sabe? De eu dizer assim, Deus, eu não preciso disso, sabe? Não preciso mesmo. Mas o Senhor disse para mim: você recebeu tantas promessas, filha. Eu disse o que eu faria com você, aonde eu te levaria. Mas você não pode chegar lá onde eu falei, com esta bagagem que está dentro de você. Eu permiti que você passasse por isso, porque eu quero te limpar. Aonde você tem que chegar, filha, essa situação não pode te acompanhar. Foi doído. Foi doído e eu estou aqui, eu não vou desistir. Sabe, muitas vezes a gente pega essas coisas e a gente não entende. Será que Deus não está comigo? Será que Ele não me viu? Meu Deus, eu me preparei tanto, eu sonhei tanto, eu lutei tanto. E agora eu tenho que passar por essa dor. Sim, o que está acontecendo, Senhor? E a gente não entende, mas sabe o que Ele está fazendo?
Ele está pegando você no colo, Ele está dizendo: filha, deixa eu cuidar de você. Deixa eu te preparar. Porque às vezes você pede um carro, mas você não tem nem a carteira ainda, né? Você pede algo para Deus, mas você não faz nem ideia de como vai usufruir. A gente quer sempre estar na frente, só buscar, só pedir. Sabe, toda vez que você se colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, a minha vida a partir de hoje vai ser diferente. Eu quero caminhar diferente. Pode ter certeza que Ele vai te ouvir. Só que Ele vai dizer para você: deixa eu te preparar para chegar lá. Não vá do jeito que você está. E a gente pensa muitas vezes que naquela dor que Deus não está vendo. Ele está vendo, igreja. Ele está, sabe, os olhos dele estão postos sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Mas é que Ele não quer que você chegue lá no lugar onde você tanto deseja, carregando essas coisas que nem você lembra que tem. Sabe, Deus ali disse: olha, está vendo? Você não está preparada. Helena, você não está preparada. Está vendo quanto está sofrendo, está chorando? Não tem necessidade disso. Mas você está aí, quebrada. É porque você não está preparada. Porque as coisas que eu tenho para você, isso que está dentro de você não serve. Você não pode levar. Sabe, quando Deus permitir que você passe por alguma situação, alguma luta, alguma dificuldade, não diga que Deus não está vendo. Não diga que Ele não está percebendo. Não diga que Ele não está, sabe, ali com você, naquela situação, naquela dificuldade. Porque Ele está bem ali, pegando na tua mão e carregando você no colo. Sabe, Ele está cuidando de você. E às vezes nós precisamos sim passar por algumas situações para que a gente possa vencer e chegar lá na frente e receber a nossa medalha, né? Glória a Deus. Então muitas vezes nós passamos por isso também, porque nós temos a tendência, sabe do quê? De olhar sempre para o âmbito natural, olhar aqui com os nossos olhos, né? Da nossa carne, da humanidade. Mas nós esquecemos que são naqueles momentos mais precários, que são naqueles momentos, sabe, impróprios, naqueles momentos mais difíceis, é que Deus se faz presente. São naqueles momentos mais difíceis que Deus, Ele se apropria daquela situação para mostrar para nós quem Ele é e os milagres que Ele pode fazer na nossa vida. Porque nós só vamos considerar milagre na nossa vida quando nós passarmos por uma dificuldade e a gente vê que ali nós vencemos. A gente vai poder dizer: eu consegui, eu venci. Só que tem um porém: você não venceu por tua causa, mas venceu por causa dele que está com você, está junto de você o tempo todo. Amém, igreja? Tem alguém aqui que crê que o Senhor está com você? Amém, glória a Deus. Então são nos momentos de luta, são nos momentos de sofrimento que Deus usa, sabe, muitas vezes para nos lapidar, sabe, para nos limpar, para nos curar, nesses momentos assim impróprios que a gente nem imagina. É naquele momento que Deus está dizendo assim: filha, filho, esse momento, esta situação está acontecendo porque eu estou cuidando de você, porque eu jamais te abandonei, eu jamais te abandonarei. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele vai até o fim. Ele nunca vai nos deixar. Nós podemos até deixar, podemos até esquecer, mas nosso Deus, Ele não esquece. Amém? Então deixa eu te dizer, Deus não precisa de cenários favoráveis para mostrar que Ele é Deus e para mostrar que Ele tem poder. É na hora da luta, na hora da dificuldade que Ele vai se apresentar. Você lembra de Daniel? Daniel, ele tinha todos os motivos para dizer e para acreditar que Deus não era com ele. Ele tinha todos os motivos para pensar que Deus havia esquecido dele. Daniel foi um jovem que ele viu, presenciou a sua nação ser destruída.
Ele presenciou a morte dos seus pais, morte de familiares, morte de amigos, morte de vizinhos. Viu a sua cidade ser toda destruída, todos mortos à espada. E como se não bastasse, Daniel ainda foi levado cativo para a Babilônia. Mas o que é que nós vimos na palavra de Deus? Que Daniel não cessava de orar. Daniel, ele abria 3 vezes ao dia, ele abria a janela que ficava de frente em direção à sua nação, à sua cidade, e lá ele orava ao Senhor. Sabe, foi naquele momento de caos, naqueles momentos desfavoráveis na vida de Daniel, que ele buscava cada vez mais ao Senhor. Sabe, não foi a dificuldade, não foi a morte da sua família, não foi a destruição da sua cidade, não foi ele ter sido levado a cativo, sendo escravo na Babilônia, numa nação estranha, que fez com que Daniel esquecesse quem era o Deus que ele adorava. Ele tinha todos os motivos para dizer: onde é que está Deus? Onde é que ele foi, que ele não viu, não salvou a minha família, não salvou a minha cidade, não salvou os meus amigos? Onde é que está esse Deus que permitiu que eles me trouxessem para cá, para esta terra como escravo? Não. Em todo tempo Daniel glorificava o nome do Senhor. E a palavra de Deus diz que foi lá dentro daquele reinado, naquele palácio, numa nação estranha como escravo, que o Deus de Daniel, sabe, se apresentou, foi conhecido por aquela nação. Porque Daniel, ele não desfaleceu. Daniel não deixou de cumprir os planos. Daniel não deixou de cumprir o chamado. Daniel não olhou para trás. Daniel não olhou para as circunstâncias. Daniel não olhou para a dificuldade. Daniel não olhou para o medo. Daniel não olhou para a dor. Mas ele disse: o mesmo Deus que eu adorava em Judá é o mesmo Deus que eu vou adorar na Babilônia. Porque a minha situação pode ter mudado. Eu posso ter sofrido afrontas, eu posso ter passado por dores, mas o meu Deus, aquele que me chamou, continua sendo Deus. E é este Deus que eu vou continuar servindo. Daniel não mudou. Daniel continuou, sabe, lá sendo escravo naquele lugar. O nome do Senhor era glorificado. Daniel proclamava jejuns. Daniel, ele foi levado, sabe, para provas, que eu não vou falar tudo, a gente não vai falar tudo o que aconteceu com ele. Foi colocado em muitas provações naquele lugar. Mas o Senhor honrou Daniel, e acima de tudo, o nome do Senhor foi honrado. Sabe, quando a gente olha para Davi, né? Davi, ele cheirava animal, né? Ele não cheirava perfume igual a nós hoje. Ele cheirava animal, porque ele vivia no campo cuidando de ovelhas. Davi era um menino rejeitado pelos seus irmãos, pelo seu pai. Aí quando a gente olha, um belo dia Davi vai para a guerra, mas não como guerreiro. E o sonho dos jovens daquela época era fazer parte do exército do Deus de Israel. Mas Davi caiu fora. Davi não tinha como fazer parte desse exército. Porque Davi, ele não tinha tamanho. Davi, né, ele olhando para ele visualmente, ninguém dava nada por Davi. Era rejeitado. E um dia, quando ele foi na guerra, ele foi para levar comida para os seus irmãos. E quando chegou lá, sabe o que aconteceu? Mais uma vez ele foi rejeitado. E ele só estava fazendo o trabalho dele. Ele não foi lá nem para lutar, nem nada. Estava só obedecendo. E ele foi rejeitado. E aí sabe o que aconteceu? Saul disse para ele: você não tem condições de lutar. Você não pode. Olhe para você. Sabe o que Davi respondeu? Ele disse: um dia eu matei um urso. Um dia eu matei um leão.
E naquele momento, sabe, em outras palavras, naquele momento que eu fui colocada à prova, que eu matei o urso, que eu matei o leão, o mesmo Deus que estava comigo, que me deu a vitória, vai me dar a vitória diante desse gigante. Porque não é o urso, não é o leão e não é o gigante, mas é o Deus que está comigo na hora das batalhas. Essa é a diferença. Não é o que eu sei, não é o que eu posso, mas quem está comigo. Isso faz a diferença. Sabe, Davi, ele olhou e disse: se Deus era comigo lá, quando matei um leão, um urso, Ele é comigo hoje. E a gente sabe, né, que o gigante olhou para a força dele, para o tamanho dele, e olhou também para o tamanho de Davi, né? Davi, nós vamos ficar aqui contando assim, historinha. Ai, Davi não, Davi ficou cego. Não, Davi teve a mesma visão. Ele viu um gigante grande e olhou para ele. Ai, olha o meu tamanho. Só que ele disse o seguinte: você vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra você em nome do Rei dos Exércitos. Sabe, nas nossas lutas, nas nossas batalhas, nunca diga que Deus não está com você. Sabe, a gente olha para Esther. Essa semana foi muito lindo para mim. Deus me colocou à prova. Pastor Toninho doente, eu tive que vir fazer o PVM todos os dias. Aí eu comecei, sabe, igreja, a pensar: olha só o que o diabo queria fazer comigo. Ele queria roubar as experiências que Deus estava preparando para mim. Para vir um dia da semana fazer o PVM, eu já não dormia, já. Ai, meu Deus do céu. Aí, agora imagina eu ter que vir todo dia. Mas, sabe, eu entendi nesta semana que muitas coisas que Deus está fazendo na minha vida, Satanás quis tirar lá atrás. Ele quis colocar situações para que eu desistisse. Mas na verdade Deus estava permitindo para que quando eu chegasse ali, naquela semana do PVM, quando eu fosse falar da Esther, sabe, eu estar preparada, eu não ter medo, eu não chorar, mas saber que quem estava comigo era o Senhor. E nós olhamos para Esther. Esther era uma mulher que ela se colocou numa postura, mesmo que ela fosse morrer, ela disse: o Senhor é comigo. O rei pode não levantar o cetro para mim, mas eu vou por causa do meu povo. E o que dizer de Moisés, né? Moisés, 40 anos no deserto. Moisés poderia ter dito assim: 40? Meu Deus, eu vou estar velho já. E as promessas? Promessa de ser libertador. Para onde foi aquela promessa? Mas a diferença, sabe o que é? Moisés não olhou para a promessa, mas Moisés olhou para o Deus da promessa. Sabe o que acontece? Muitas vezes nós ficamos olhando para a promessa, promessa, promessa. Deus fez, Deus disse que ia fazer, Deus disse que ia me dar, Deus disse que ia acontecer. Só que no meio do caminho acontece muita coisa, né? Muitas dificuldades. São os processos que a gente passa. Aí quando você está de olho na promessa, na hora que acontece a dificuldade, o que acontece? Nós nos enfraquecemos. Mas quando você tira os teus olhos da promessa e mantém os teus olhos naquele que fez a promessa, sabe, você vai se tornar como Davi. Você não vai ter medo de nada e você vai alcançar a promessa, porque aquele que te prometeu é fiel para cumprir. Ele disse que ia fazer, ele vai fazer, não importa a circunstância, não importa o que esteja acontecendo. E Moisés estava ali, 40 anos no deserto. Ele poderia ter dito, né? Ai, Deus esqueceu de mim. 40 anos aqui, e aquela promessa. Mas não. Sabe, Moisés estava ali sujeito, se sujeitando, sabe, às curas, se sujeitando às limpezas, se sujeitando a tirar da bagagem, da mala dele, toda aquela sujeira, tudo aquilo que ele vinha carregando e que nem mesmo ele sabia.
E Deus deu a vitória para Moisés. E o que dizer de Paulo, né? Paulo perseguido, maltratado, injuriado. Paulo foi machucado, Paulo foi deixado de lado. Sabe, Paulo, ele foi levado também a cativo. Maltrataram Paulo de todas as formas que a gente não pode nem imaginar, né? Mas no final de tudo, o que foi que Paulo disse? Eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Sabe, toda vez que você passar por uma luta, por uma dificuldade, por um tempo de medo, de afronta, de injúria, de perseguição, sabe, de dores, de medo, qualquer situação, faça como Paulo. Sabe, lute para você se manter, não desista. Para quando chegar no final, você poder usar essas palavras. Eu combati o bom combate, eu venci. Sabe, eu completei a carreira, aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu fui até o fim, eu não abri mão. Nada nesse mundo pôde me fazer retroceder e abrir mão daquilo que Deus me chamou para fazer. Eu guardei a fé. Amém? Que nós possamos ter essas palavras no final da nossa carreira, no final da nossa vida. E eu quero, nessa noite, falar um pouquinho de Gideão. Alguém que já ouviu falar de Gideão? Glória a Deus. Juízes capítulo 6, versículo de 1 a 6. Diz assim: porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiram os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiram. E punham-se contra eles em campo e destruíam a novidade da terra até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois e nem jumentos. Porque subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos. E era de tanta multidão que não se podia contar, nem a eles nem aos seus camelos. E entravam na terra para destruir. Sim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Qual é o contexto dessa história? Eles viviam na época dos juízes. E depois de alguns tempos, alguns anos, então, que vieram os reis, né? Rei Saul, rei Davi e os outros que foram sucedendo. E esse povo de Deus, o povo judeu, era um povo que adorava a Deus, mas tem um porém. De repente, quando eles viam que as coisas não estavam caminhando como eles queriam, quando alguma coisa ruim acontecia para aquele povo, quando surgia uma calamidade, quando surgia uma perseguição, quando surgia uma fome, qualquer coisa que fugisse fora do controle deles, a palavra de Deus diz que eles se rebelavam contra o Senhor. Sabe, eles se rebelavam tanto quanto contra Deus, que muitos deles passavam até a adorar deuses estranhos. Então, no momento da calamidade, no momento das enfermidades, no momento das perseguições, aquele povo, o povo judeu, eles perguntavam, faziam essa pergunta que nós falamos até agora, a pergunta que Abacuque fez, a pergunta que eu fiz e a pergunta que você já fez também. Se não fez, já sentiu. Onde está Deus? E aquele povo, então, passava por esses momentos de não entender e de perguntar onde estava Deus. Mas Israel, ele já estava sob pressão dos midianitas e de tantos outros povos estranhos
durante 7 anos. Não era a primeira vez que isso estava acontecendo. Era já decorrente de muito tempo, sabe? Deles perguntarem onde está Deus. E aí quando estava tudo bem, quando estava tudo certo, quando não tinha problema nenhum, aleluia, glória a Deus, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Mas quando vinha uma calamidade, sabe, eles perguntavam, onde está Deus? E eles muitas vezes se desviavam da presença do Senhor. Então eles ficavam perguntando. E chegou um momento que eles, sabe, já estavam cansados dessa situação. E eles começaram a orar ao Senhor, que já eram 7 anos de perseguição. Então eles começaram a pedir a Deus que mandasse um homem de autoridade. Um homem que fosse colocado como juiz da nação, para que esse homem viesse a lutar contra os inimigos e livrar eles de toda daquela perseguição, daquela tristeza, daquela fome. Porque o que acontecia com eles? Eles iam lá, aravam a terra, preparavam a terra, jogavam a semente, né? Adubavam direitinho, eles molhavam, eles cuidavam, sabe? Preparavam tudo, a semente germinava, ela vinha crescendo, crescendo. E de repente ela dava seus frutos. E na hora de colher, na hora da colheita, vinham os midianitas e eles vinham como gafanhotos. Eles roubavam e comiam todo o fruto daquela nação. Sabe, todo o trabalho deles. É como se você tivesse trabalhado o mês todo e na hora de receber o salário não tem mais. Alguém pegou o teu salário. E a Bíblia diz que eles não vinham assim, de repente no escuro, de surpresa, e pegavam o fruto. Não. Eles estavam tão acostumados a roubar as bênçãos do povo de Deus, que eles acampavam. Eles vinham com seus animais, vinham com as suas esposas, com seus filhos, armavam barracas, tendas ali ao redor da plantação, e ali eles ficavam vivendo. E eles, sabe, se abasteciam, comiam de todo o fruto que o povo de Deus havia plantado. E onde é que ficava o povo de Deus? Como que eles ficavam? Sem nada. Ficavam, né, passando necessidade, passando fome. E isso já há 7 anos. Então eles começaram a clamar: Senhor, manda alguém, levanta alguém para tirar, né, para nos tirar desta situação, para nos tirar desse momento de escassez, desse momento de dificuldade. Mas em todo o cenário de escassez que se instalou naquela nação, teve um motivo. E o motivo da perseguição, o motivo da escassez ter se instalado no meio daquele povo, foi por causa da dureza dos corações daqueles homens. Porque quando tudo estava bem, eles esqueciam de Deus. Quando tudo estava certo, quando não estava precisando de nada, eles não lembravam de Deus. Onde é que nós podemos ver isso, né? Você já viu que quando tudo está bem, está tudo certo. Não ora, não jejua, vou ao culto se eu quero. Mas quando tudo está mal, campanha de oração, campanha de jejum, passo fome, não sei o que você faz mais? Não sei, faz um monte de coisa. Dorme na igreja, marca a hora de segunda a segunda com o pastor, trabalha no estacionamento. O que mais que eu faço? Eu faço tanta coisa quando a situação está ruim, porque eu quero que Deus resolva. Agora, quando tudo está bem, Zé Fini, fulano, não sei. Mas por causa da dureza do coração daquela nação, Deus permitiu que os inimigos viessem e ceifassem tudo que eles tinham. Deixa eu dizer para vocês, igreja, muitas vezes Deus permite que nós venhamos perder coisas na nossa vida, bênçãos na nossa vida, de usufruir de momentos na nossa vida. Deus às vezes permite que situações se instalem na nossa casa, para que a gente venha ver que Ele está em primeiro lugar.
para que a gente possa enxergar que sem Ele nós nada podemos fazer. Que eu posso ter tudo na minha vida, mas se não for por Ele, eu não sou nada. Reconhecer que eu posso ter saúde, que eu posso ter força, que eu posso ter muitas coisas, mas se não for o Senhor e se não for pelo Senhor, nada feito. E aquele povo, sabe, quando eles tinham tudo, eles endureciam seus corações, né? Então Deus permitiu por causa da dureza do coração deles, porque deixa eu dizer para vocês, eles tinham consciência da dor, mas eles não tinham consciência do arrependimento. Isso faz toda a diferença. Eu tenho consciência do que eu estou passando, que é difícil, que dói, mas não tenho consciência do arrependimento. Aí busca Deus por causa da dor. Deus resolve, já era. Daqui a pouco a dor vem de novo. Ai, Senhor, jejum, oração. Deus resolve, sumiu de novo. O clamor era sempre por causa da dor. Eram 7 anos buscando ao Senhor porque queriam bênçãos. Será que nós temos alguém aqui assim? Ao Senhor. Mas eles buscavam ao Senhor por causa da dor. Toda vez que tinha uma dificuldade, eles queriam o Senhor. Mas eles nunca se arrependiam. Sabe, nós temos que nos aproximar do Senhor, buscar o Senhor e nos arrepender daquilo que nós temos feito ou deixado de fazer. Nós clamamos, aí nós vamos, dobramos nossos joelhos, Senhor. Ai, Senhor, que dor. Ai, Helena, ai, Senhor, que dor. Mas de repente Deus pega na minha orelha e Ele diz assim para mim: levanta daí, mulher. 57 anos na cara chorando. Levanta daí e vai te arrepender. Porque para onde eu vou te levar, isso aí não é nada. Te arrependa. Te arrependa do que você, do sentimento que você deixou entrar no teu coração. Te arrependa da forma como você te comportou. Sabe, Deus, Ele está nos chamando para a gente parar de clamar por causa da dor, mas clamarmos a Ele pelos nossos arrependimentos. Porque quando a gente se arrepender, Deus vai mudar. Quando nós olhamos para Gênesis, Jacó, pastor Roger, abraçado a noite inteira no anjo, né? E o que ele de Jacó dizia? Enquanto você não me abençoar, eu não te largo. E foi uma guerra, e foi uma luta, os dois ali guerreando, lutando a noite inteira. Você acha que Deus não podia ter dado para Jacó, no primeiro abraço, no primeiro momento que ele disse: Pai, me abençoa? Você acha que Deus já não poderia ter abençoado ele naquela mesma hora? O anjo já não poderia ter respondido para ele? Ia. Ele tem poder para fazer isso. Sabe, Deus não depende de tempo. Se Ele quiser, Ele faz. Mas por quê? Que ficou a noite inteira abraçado ali, lutando, guerreando. Porque se o anjo respondesse para Jacó e desse para ele o que ele queria imediatamente, Jacó teria ido embora com a bênção, mas não teria sido transformado. Ele ia embora com tudo aquilo que ele foi buscar, mas ele ia para casa com o mesmo coração, do mesmo jeito que ele tinha vindo da casa do seu pai. Sabe, Deus permitiu, o anjo permitiu essa luta, aquela guerra, a ponto de quebrar a coxa do Jacó. Porque Deus não se interessava apenas em dar a bênção nas mãos de Jacó. Deus estava interessado em mudar a vida de Jacó. E a luta foi tão grande, foi tão ferrenha, que quando eles saíram daquele momento, Jacó não se chamava mais Jacó. Mas o anjo do Senhor disse: a partir de hoje, chamar-se-á Israel. Israel é o seu nome. Sabe, muitas vezes Deus não nos dá, porque Ele sabe que se der, você vai embora. Quantos? Talvez, se você puxar um pouquinho na memória,
Você vai lembrar de um dia pessoas que estavam aí, ó, sentadinho com você, que pediram para o Senhor que abençoasse, que desse um jeito na situação. E Deus fez. Mas não permitiu que Deus mudasse o coração. Não clamou por arrependimento, clamou pela dor. E aí quando recebeu, sabe onde é que foi? Está vivendo com o seu presente, está vivendo com a sua bênção, mas continua sendo um Jacó. Mas Deus não nos chama para ser Jacó. Deus nos chama para sermos Israel, uma nova nação, uma nova vida, uma vida transformada, uma vida curada, uma vida liberta. Amém? E é isso que Deus pede de nós, é isso que Deus espera de nós. E no versículo 12, do capítulo 6 de Juízes, diz assim, ó. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. E o 13 vem a resposta de Gideão. E Gideão fala assim: ah, Senhor, respondeu Gideão, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? 2 lições eu aprendo aqui. Primeiro, que Deus não considerou, Deus chamou o anjo, né? Chamou para Gideão de guerreiro. Mas Gideão, ele não se considerava um guerreiro e nem se considerava um libertador, né? Ele, se a gente for ler toda a história, ele se considerava o menor da sua casa. Ele se considerava o pior de todos os filhos daquela casa. Mas o que aconteceu? Sabe, igreja? Deus, ele não nos vê da forma como nós nos vemos. Deus, ele nos vê já como vencedores. Deus, ele não vê você como um rejeitado, como uma rejeitada. Ele não vê você como um esquecido, como uma esquecida. Mas Deus vê você como filho. Deus vê você como uma filha. Deus já via você lá desde antes de você ser gerado no ventre da tua mãe. Deus já te via lá. E lá Ele tinha propósitos para você. Lá Ele já tinha escrito um livro sobre a tua vida. Eu falei essa semana que muitas vezes a gente vem numas ministrações e a gente se empolga e a gente diz assim: Deus está mudando a tua história. Coisa linda, todo mundo bate palma. Mas aí quando nós olhamos a palavra de Deus, Salmo 139, o Senhor está dizendo assim: antes de você nascer, antes de eu te formar, eu já tinha um livro escrito todos os dias da tua vida. Então por que eu quero que Jesus agora venha refazer e me dar uma nova história? Não. É tempo, igreja, de nós nos apossarmos daquela história que Deus já escreveu para você. Mesmo um dia antes de você nascer, Ele já tinha escrito todos os dias da tua vida. E esses são os melhores dias. Tudo que nós precisamos de bom, Deus já tem escrito para mim e para você. Ele olha para você como mais que vencedor. Ele olha para você como uma mulher de Deus, como uma mulher guerreira, mesmo nos momentos de fraqueza. Eu sei que eu tenho as minhas fraquezas, mas quando eu leio isso aqui, eu vejo assim Deus dizendo: filha, isso aí foi para você te conhecer, foi para você ver como você ainda está. Agora levante a tua cabeça e vá, siga em frente, porque eu tenho muita coisa para fazer na tua vida. Sabe, e Gideão não conseguia se ver assim. Mas outra coisa que eu percebi aqui, que chamou muito a minha atenção, foi que ele disse, deixa eu pegar aqui o que ele falou. Eu até escrevi aqui que Deus usa os que não são para confundir os que são, né? E é isso mesmo. Um outro ponto, achei aqui. Porque o anjo falou assim, ó, que era com ele. O anjo disse: eu sou com você. E aí Gideão responde assim: se o Senhor é conosco. Eu fiquei pensando, peraí, tem alguma coisa aqui, sabe, me chamou a atenção, que eu disse, talvez seja a linguagem da Bíblia.
E eu fui procurar em todas as Bíblias que nós temos lá em casa, nas linguagens. E todas elas diziam a mesma coisa. Porque o anjo disse que era com Gideão. Mas o que Gideão respondeu? Se o Senhor é conosco. Então, se o Senhor é conosco, aí ele começa a conversar. Sabe o que eu aprendo aqui, igreja? Que quando nós temos um coração com o Senhor, quando nós dizemos que amamos ao Senhor, quando nós dizemos que nós temos o Espírito Santo de Deus, como o pastor Marcos disse que nós carregamos o Espírito Santo de Deus, nós carregamos esse poder, essa presença. Nós não conseguimos ver só nós. Sabe, quando a gente diz que ama Jesus, eu não consigo ver o meu irmão sofrendo e eu não me importar. Sabe, quando eu digo que eu amo a Jesus, que eu tenho Jesus, que eu sirvo ao Senhor, sabe, eu tiro a minha capa e eu dou para aquele que não tem. Quando eu digo que eu amo ao Senhor, o irmão me pede para caminhar 1 milha, mas eu caminho 2 milhas. O irmão me dá um tapa na cara, eu não dou outro, eu dou a minha face. Quando eu digo que eu amo ao Senhor, eu me preocupo com o reino de Deus. Eu me preocupo com as coisas da casa do Pai. Sabe, quando eu digo que eu amo ao Senhor, eu choro, eu sofro quando eu vejo o irmão sofrendo. Quando eu vejo meu líder sofrendo, quando eu vejo meu pastor sofrendo. Sabe, isso tem que fazer a diferença em nós. Porque o anjo disse, ele disse para Gideão: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. E ele respondeu: se o Senhor é conosco. Mas ele não disse, o anjo não disse que era com todo o povo, que era com toda aquela gente que esbravejava. Não, disse que era com Gideão. Mas Gideão, diante do Senhor, ele não consegue viver a bênção sozinho e ver o seu povo sofrendo. Ele não consegue, sabe, estar em berço esplêndido e ver que alguém está passando uma necessidade. Não, ele não consegue. Sabe, então Gideão responde, ele diz assim: se o Senhor é conosco. Isso, sabe, é para marcar o nosso coração, para marcar a nossa vida. Porque esta frase aqui, quando eu li, o Espírito Santo falou para mim: filha, aqueles que têm um coração com o Senhor, nunca vai pensar em si próprio, nunca vai pensar no seu próprio umbigo, nunca vai pensar só no seu bem-estar. Mas quando ele vê que alguém está passando uma necessidade, ele vai fazer de tudo para ajudar o seu irmão a suprir a sua necessidade. Sabe, nós estamos aqui na campanha para reforma do nosso templo, né? E bem quando o nosso pastor estava ali, a 1000, né? O Juscelino sabe, todo dia lá, né, Juscelino, na obra. E eu dando força para ele, porque às vezes vem umas coisas na mente, às vezes ele vem dar força para mim. E bem nesse momento, Deus para ele. Deus para, às vezes a gente não para, Deus para, né? Bem nesse momento, urgente, tem que fazer essa cirurgia, porque senão você está correndo um risco gravíssimo de daqui a pouco te dar uma trombose. Vai, faz a cirurgia. Para quem conhece o meu marido, olhar para ele dentro de casa, uma semana com a perna assim, é difícil. Mas aí você vê o cuidado de Deus. E aí quando eu olho para a igreja, eu pergunto: será que você está disposta a ajudar-nos a construção do templo? Até que ponto você diz que ama a igreja? O Toninho recebeu tantos parabéns, meu Deus. Teve uma hora que ele só ficava no celular. Ele só: não vai viciar, hein, amor? Respondendo. Porque ele fez aniversário essa semana, né? Que passou. Teve um momento que ele disse assim para mim: se todas essas mensagens, se todos esses presentes eu pudesse reverter em dinheiro,
para a gente arrumar aquele templo, eu ficaria mais feliz. Não estou fazendo isso para comover vocês, não. Nem estava aqui para falar, veio agora no meu coração. Mas olhe só, quando a gente diz que ama o reino de Deus, a gente se importa com as coisas de Deus. Gideão, ele disse, nós, o povo, mas o anjo estava falando era dele. Mas ele não conseguiu ficar com a bênção só para ele. Ele queria que todo o povo fosse abençoado, que todo o povo fosse tocado também. E ele disse que ele era o menor da sua família. Sabe, Gideão, ele não foi conhecido como um grande homem de Deus, mas ele foi conhecido como um homem que servia a um grande Deus. Sabe, ele foi conhecido, sabe como? Como um homem que se escondia, como um homem que tinha medo, porque onde foi que Deus encontrou, que o anjo encontrou Gideão? Escondido, com medo, passando pela mesma escassez que o povo estava passando. Gideão também estava passando. Mas onde foi que o anjo encontrou ele? Além de ele estar escondido, além de ele estar apavorado, com medo, onde é que ele estava? A Bíblia diz que Gideão estava no lagar malhando trigo. Lagar é um lugar para pisar uvas, para espremer uvas, para esmagar uvas, para fazer o vinho. E não para preparar trigo. Mas Gideão, ele não tinha onde malhar o trigo, porque se ele fosse malhar em outro lugar, poderia ser que os midianitas viessem e tomassem todo o trigo dele. Então o que ele fez? Ele começou a malhar trigo no lagar, um lugar onde não era preparado para o trigo, mas sim para as uvas. Mas na casa de Gideão, o que é que a gente vê? Que havia o quê? Trigo. Se o anjo encontrou Gideão malhando trigo no lagar, no lugar onde era para uvas, é porque na casa de Gideão havia trigo. Isso quer dizer que os midianitas não conseguiram roubar o trigo que Gideão e a sua casa tinha plantado. E o trigo significa o quê? Significa pão, que significa alimento. E esse alimento significa, sabe o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus. E aí eu aprendi algo tão importante aqui, quando eu vi assim, ele estava no lagar malhando trigo. Peraí, mas todo mundo estava na escassez. Os midianitas roubavam tudo. Como que Gideão tinha trigo? Sabe, queridos, por mais que no lagar, aonde tinha, era um lugar onde tinha que ter vinho, um lugar que simboliza alegria, um lugar que simboliza fidelidade, um lugar que simboliza festa. Naquele lugar ali, sabe o que tinha? Tinha trigo. Eu quero dizer para você, pode não haver alegria, pode não haver festa, pode não haver felicidade, você pode estar triste, pode estar faltando tudo na tua vida. Mas se você tiver a palavra de Deus, você vai ter tudo o que você precisa para viver. Porque o pão é sustento. O pão mata a fome. Sabe, aquele trigo representa o pão representa a palavra de Deus, a casa, a família, o lar que tem a palavra de Deus, essa não morrerá. Se você tiver a palavra de Deus, você vai ter tudo o que você precisa para viver. Amém? Pastora, está faltando isso na minha casa, eu queria tanto ter o que o fulano tem. Eu queria isso, pastor, eu tenho orado por aquilo, pastora, tem isso, pastora, alegria. Hoje, esses dias têm sido tão triste. Tem passado uma semana de reclusão, tem passado uma semana de
de perseguição, tenho passado uma semana de luta, tenho passado uma semana de choro, não tenho vendido nada, não tenho conseguido nada, não sei qual é a tua história, mas deixa eu dizer para você, se você tiver a palavra de Deus, você não vai morrer. Se você tiver a palavra de Deus, você está sendo sustentado. Sabe, lá no lagar não tinha o vinho, não tinha alegria, não tinha festa, porque onde tem vinho tem festa, tem alegria. Não tinha nada disso, mas tinha pão, tinha trigo. E o que fez Gideão se manter firme, viver em segurança, mesmo com medo, mesmo no meio da escassez, foi que ele tinha a palavra de Deus sobre a vida dele, sustentando ele. Sabe, igreja, não deixe faltar a palavra de Deus na vida dos teus filhos. Não deixe faltar a palavra de Deus na tua casa. Não deixe faltar a palavra de Deus na tua família. Não deixe faltar a palavra de Deus nos teus negócios. Sabe, tudo, não deixe faltar a palavra de Deus no teu casamento. Quantas pessoas dizem, né, Senhor, transforma o meu casamento. Sabe, Deus não tem que transformar o casamento, Deus tem que transformar é você. Porque o dia que você for transformado, as circunstâncias ao teu redor vão ser tudo transformado também. Porque a gente quer muitas coisas que mudem, que se transformem, mas nós não estamos dispostos a mudar. E sabe como é que nós vamos mudar, queridos? Quando nós estivermos nos alimentando da verdadeira palavra de Deus. Sabe, é a palavra de Deus que nós precisamos para seguir, para continuar, para ir em frente. O louvor pode subir. Glória a Deus. Gideão, ele não podia viver sem os seus animais. Ele podia viver sem os seus animais. Ele podia viver sem as uvas. Ele podia viver sem o vinho. Ele podia viver sem as suas carroças com rodas de ouro, que eu não sei como é que era, mas devia ter. Gideão, ele podia viver sem os frutos, podia viver sem as comidas mais gostosas daqueles dias, mas ele não sabia viver sem o pão. Ele não abriu mão de viver com a palavra de Deus. Então eu quero te dizer, meus queridos, que você pode ter tudo nesse mundo. Tudo. As melhores coisas que esse mundo pode dar para nós, nós podemos ter. Mas acima de tudo, nós temos que ter a palavra de Deus. Porque tudo que nós íamos ter nesse mundo, nada vai poder manter você vivo, a não ser a palavra de Deus. Porque quando nós partirmos daqui, todas essas coisas, elas vão ficar, a taça vai corroer. Mas se a palavra de Deus é vida em você, você vai para a glória e você vai levar. Vamos ficar de pé? Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu quero convidar você a baixar a tua cabeça agora. Baixar a tua cabeça e pensar um pouquinho, porque quando a história ela continua, tem muita coisa para a nossa vida. E Gideão sai daquele lugar, ele faz muitas provas com Deus, né, com aquele anjo que está ali, conversando com ele. E o anjo responde todos os sinais, todas as provas que ele pede. O anjo responde. E chega um momento que Gideão entende que realmente ele tem um chamado, que realmente é o Senhor que está falando com ele. E sabe qual é a primeira coisa que Gideão faz? Gideão fala assim para o anjo: espere um pouquinho agora, fica aqui, que eu vou ali, eu vou buscar uma oferta para te adorar. Sabe, o anjo disse: pode ir, eu vou te esperar. E a palavra de Deus diz que Gideão foi. Ele preparou uma oferta de tudo aquilo que ele tinha. E ele ofertou para aquele anjo. E ali, ele e o anjo levantaram um altar. E o anjo aceitou a oferta de Gideão. Sabe, igreja, nós somos muito bons para pedir.
nós somos muito bons para colocar nossa vida diante do Senhor, mas nós somos tão ruins para agradecer. Sabe, eu não sei quantos de vocês acordam pela manhã e dão um bom dia para o Espírito Santo. Quantos de nós, no final do dia, agradece pelo dia que teve, mesmo não tendo acontecido como você queria. Sabe, nós somos tão bons para exigir, mas somos tão difíceis para nos dobrar. Somos tão bons para, às vezes, julgar, mas somos tão difíceis para renunciar. E Deus, nesse dia, Ele está nos chamando nessa noite, sabe? Para que a gente venha se colocar como Gideão, na presença dEle, dizer: sim, Senhor, eu não sou nada, mas o Senhor é tudo na minha vida. Mesmo na dificuldade, mesmo na luta, mesmo no sofrimento, Senhor, eu sei que o Senhor está comigo. Sabe, que nós possamos dizer: Senhor, eu não preciso chorar, eu não preciso sentir arrepios para saber que o Senhor está aqui nessa noite, para saber que o Senhor falou comigo nessa noite. Eu não preciso sentir algo no meu corpo para saber que a Tua presença está nesse lugar, porque o Senhor falou nessa noite comigo. Aleluias. E nós colocamos, Senhor, o nosso coração. E a oferta desse momento, Pai, é a minha vida. Nós queremos te dizer, Papai, espere mais um pouco. Fica aqui agora conosco, Senhor, porque nós queremos ofertar a Ti a nossa adoração. Queremos ofertar a nossa vida a Ti, Senhor. Queremos que o Senhor venha vasculhar agora o nosso coração, e que a gente possa sair daqui nessa noite muito melhor do que quando nós chegamos, mais curados do que nós já fomos um dia. Que nós possamos sair daqui nessa noite nos apossando de tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Não porque eu posso, porque eu não sou guerreira, mas aquele que luta comigo, o grande general que vai à nossa frente, Ele vence as nossas batalhas. Fazemos parte, sim, do Teu exército, Senhor, mas sabemos quem vence por nós. E nós queremos se render agora e Te dar o perfeito louvor, Senhor. Te adorar de todo o nosso coração.